Olá, eu sou Edmeia Lima e este é mais um vídeo da série O Mundo em Poder do Anticristo. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu convido você a assistir os vídeos anteriores para que você possa se inteirar do assunto e assista também as outras playlists do nosso canal, ok? Então vamos lá. Baseado no livro Os Tempos do Fim, de Olívio Sesca, nós vamos ler agora a 7ª parte do capítulo 3, Pretexto Perfeito. Foi a Guerra do Golfo Pérsico que forneceu ao presidente George Bush o pretexto perfeito de que precisava para pôr as mangas de fora, tornando público o plano longamente incubado de implantar a Novus Ordus Seclorum, da pirâmide dos Iluminados, e que milhões de norte-americanos se acostumaram a ver estampada na cédula de $1, possivelmente sem lhe conhecer o verdadeiro significado. Abre aspas, uma nova ordem mundial. Fecha aspas, disse num discurso em 1991. Abre aspas de novo, só os Estados Unidos têm posição moral e meios para respaldá-la, fecha aspas. Só eles estavam habilitados a proporcionar paz em abundância para todos. O momento não podia ser mais oportuno. Depois daquela colossal demonstração de força e daquele esbanjamento de prodígios tecnológicos, os Estados Unidos sentiam-se com tudo nas mãos para realizar seu sonho de dominação global, capaz de assegurar a estrutura do poder surgida na Segunda Guerra Mundial. Graças ao progresso tecnológico alcançado nos últimos anos, o sonho tornara-se plenamente viável. Com efeito, transações de todo tipo, transmitidas rapidamente ao redor do globo, mediante fibras óticas, satélites, computadores, bases de dados centralizados, telefones celulares e outros métodos de comunicação sem fio, acompanhadas de um fluxo de informações passadas por autoestradas de dados, podiam agora ser feitas sem dificuldade. Além disso, os cartões com chip microprocessador permitiam realizar operações de débito e crédito de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Todas as transações teriam possibilidade de ser depositadas numas quantas bases de dados e ser controladas pelo governo. Os microchips, por sua vez, possibilitavam manter quantidades ingentes de informações pessoais, podendo assim criar um sistema de controle total de cada habitante do planeta. Sobre esse controle, eis o que escreve Hélio J. Oliveira, mostrando os círculos infernais em que a humanidade foi parar. Abre aspas. Em Fort Meade, a 30 quilômetros de Washington, existe uma organização mais poderosa que a CIA. Trata-se da NSA, Agência de Segurança Nacional, o maior e mais perfeito centro de informações eletrônicas do mundo. Acha-se dividida em 2 hemisférios. Um deles está equipado com 4 ordenadores IBM 3033 interligados, com saídas para 3 impressoras, capazes de imprimir 20.000 linhas por minuto, ou 320 milhões de palavras por segundo, ou 2.500 livros de 300 páginas cada um. O outro hemisfério mais potente possui supercomputadores capazes de realizar cada um 200 milhões de cálculos por segundo. A NSA lança e controla seus próprios satélites capazes de identificar a mais de 200 km de altura qualquer objeto de 20 centímetros que se acha na superfície da Terra. Anualmente, ela intercepta e decifra a média de 20 milhões de mensagens transmitidas em todo o mundo. O pessoal de campo tem à disposição aparelhos que fotografam à noite qualquer pessoa, sem ela perceber, e gravadores e ditafones que permitem escutar uma conversa à distância de 100 metros, penetrando paredes espessas. Assim, uma reunião sigilosa realizada numa sala hermeticamente fechada poderá ter seu assunto gravado sem que os participantes suspeitem, fecha aspas. Eu vou abrir um parênteses aqui porque este livro foi escrito há mais de 20 anos, então esses dados que foram passados aqui certamente já foram superados e muito, né? Imperialismo despudorado. Antes, porém, de falar abertamente na implantação da nova ordem mundial,
Muitos passos tiveram de ser dados em surdina, como vimos. Um muito importante foi desintegrar aquela que aparecia como o baluarte mais inexpugnável por causa de sua rígida disciplina e organização, a Igreja Católica, criando divisões internas, lançando umas partes contra as outras. E isto fora conseguido por meio das sociedades secretas, do liberalismo, do modernismo e do Conselho Mundial das Igrejas, que veio formar uma igreja ecumênica, fraca e fácil de dominar. Impunha-se igualmente atingir a Igreja Católica em suas áreas de influência, e assim foi que, em 1968, se aceitou a sugestão de Rockefeller de, abre aspas, substituir os católicos latino-americanos por outro tipo de cristãos, fecha aspas. Esta política, aplicada com grande apoio financeiro, foi responsável por uma explosão de seitas na América Latina, segundo a revista 30 Dias, de março de 1991. Todas essas sujas manobras encontram-se no livro Os Demônios Descem do Norte, de Délcio M. de Lima, entre parênteses, Francisco Alves, editores, que, segundo se lê na última orelha, abre aspas, vem abrir uma janela sobre as correntes fechadas do pentecostalismo, como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, fecha aspas, bem como dos, abre aspas, Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventistas, Seita Moon e várias outras seitas que compõem o painel religioso do país, fecha aspas. Às seitas acrescente-se o atrativo quase irresistível das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, os cultos tibetanos. Conforme o bispo Dom Sinésio Bon, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, o livro se constitui na, abre aspas, denúncia mais global e documentada da invasão das seitas na América Latina, reticências, e mostra seu compromisso com os interesses norte-americanos, sua ação alienante frente ao social e sua aliança com as forças de repressão aos movimentos populares, fecha aspas. E ao mesmo tempo que convida a todos a deixarem de ser, entre aspas, ingênuos e a, entre aspas também, formarem uma frente contra o imperialismo despudorado que usa as seitas como instrumentos de dominação. Outro recurso para desintegrar a Igreja Católica era aquele sugerido pela hierarquia dos conspiradores, o Comitê dos 300, que consistia em, abre aspas, explorar ideias de liberdade religiosa, de modo a minar todas as religiões existentes, principalmente a religião cristã, fecha aspas. E isso começou com a teologia da libertação. Entre aspas, sob a luz de Satã. Mas antes do recurso às seitas, outro estratagema se encontrava em andamento para acabar com a Igreja Católica na América Latina: a destruição dos valores morais da família. Um dos primeiros passos fora a produção e exibição em massa, com recursos norte-americanos e tecnologia japonesa, de filmes e vídeos para a, entre aspas, educação, abre parênteses, na realidade, corrupção sexual das crianças, abre aspas. No tempo em que eu era seminarista, conta Dom Manuel Pestana Filho, encontrei publicada uma circular aos grandes orientes da América Latina datada de 1922. Dizia o seguinte, abre aspas, a igreja não teme o punhal. Os mártires são a sua força, mas ela pode cair sob o peso da corrupção. Precisamos lutar para corrompê-la. Como a igreja latino-americana está fundada sobre a família, é por ali que devemos começar. E a melhor forma de desagregar a família é corromper a mulher, fecha aspas. Seguia o texto, abre aspas de novo. Mas vamos devagar para não provocar reações. Primeiro, meios braços. Depois, meias pernas nuas. Depois, braços e pernas inteiramente nus. Quando a juventude entrar nesta, acabou-se o pudor. A virtude já não terá suas defesas naturais. E caindo a mulher, a família cairá por si. Fecha aspas.
Mais tarde, em Roma, folheando a Revista Internacional das Sociedades Secretas, de maio e junho de 1938, encontrei a mesma circular publicada pela segunda ou quem sabe pela terceira vez. Sim, a família é o alvo. Porque acabando com a família, acabamos com os homens. Mundo sem famílias é como floresta sem ninhos. Ou não há vida, ou há apenas tristeza corroendo a vida, reticências. Na mesma linha estão as campanhas pró-aborto, pró-divórcio. Por trás de todas sempre se esconde a mão das sociedades secretas interessadas em acabar com a Igreja Católica, reticências. Como veem, estamos realmente sous le soleil de Satã, sob o sol de Satã, o enganador, o pai da mentira, fecha aspas. Ainda com referência à América Latina, eis o que escrevia Lorenzo Carrasco, diretor do Instituto Schiller, em janeiro de 1991. Abre aspas. O conflito do Oriente Médio tem como primeiro objetivo eliminar qualquer resistência das nações do Sul à implantação da nova ordem mundial, fecha aspas, e, abre aspas de novo, controlar o crescimento populacional e os recursos naturais, especialmente os energéticos, no setor em desenvolvimento. Em segundo lugar, estabelecer um sistema de soberanias sobre amplas áreas do planeta, sob os mais variados pretextos, como a suposta ameaça do crescimento populacional, o narcotráfico e a degradação do meio ambiente, o que justificaria a preservação de vastas áreas do planeta como a Amazônia, considerada patrimônio da humanidade. Neste cenário, devem ser entendidas também as pressões para o desmantelamento das forças armadas desses países. Terceiro, a imposição de um apartheid tecnológico, a pretexto de impedir a disseminação de tecnologias passíveis de uso militar, impedindo assim às nações do Sul qualquer tentativa de desenvolvimento científico-tecnológico autônomo, fecha aspas. Outro importante passo rumo à implantação da nova ordem mundial foi a divisão do mundo em 10 regiões político-econômicas, segundo revela uma publicação confidencial do Clube de Roma, intitulada Modelo Regionalizado e Adaptável do Sistema Mundial Global, que são os chamados, entre aspas, mercados comuns, entre os quais o nosso Mercosul, alguns já prontos, outros em formação. Mas a realidade é outra. Todos esses passos foram dados sob a alta supervisão da WCPA, Associação Constitucional e Parlamentar Mundial, que goza do sólido respaldo financeiro de centenas de organizações, entre as quais a organização satanista Lucis Trust, inicialmente denominada Lucifer Trust. Segundo a ACPM, Assembleia Constituinte Parlamentar Mundial, a implantação desse governo deveria ocorrer entre 1995 e 1998. Uma vez implantado, a estrutura para o reino do anticristo estará pronta. Embora o novo governo afirme que seu, entre aspas, projeto político vai respeitar a dualidade da natureza humana, combinando o material e o espiritual, para elevar o homem ao seu nível máximo e poder assim construir um paraíso na terra, recorrendo ao melhor dos ensinamentos de Jesus Cristo, Buda e Maomé, fecha aspas, seu objetivo é bem outro: submeter a humanidade à escravidão, estrangulando-a economicamente, impondo-lhe uma religião única que é a da nova era. No mundo cuja globalização avança em altíssima velocidade, o estrangulamento econômico acontecerá fatalmente em um período mais breve do que se pensa. Quem presta atenção aos noticiários se dá conta de um fato que hoje se tornou corriqueiro. Cada dia estão ocorrendo fusões de empresas gigantes em todos os setores vitais. Petrolífero, entre parênteses, tivemos recentemente a maior fusão conhecida de todos os tempos, da Exxon com a Mobil. Bancário. Dezenas de bancos nacionais foram comprados por bancos estrangeiros. Farmacêutico, das comunicações,
de supermercados, dando origem a conglomerados monstruosos. Que significam na prática essas megafusões que concentram o controle dos recursos financeiros cada vez mais nas mãos de um pequeno grupo mais rico? Significam a dominação sobre os vários e fundamentais setores da produção de bens indispensáveis, podendo juntas tabelar preços, impossibilitar concorrências e submeter os vendedores às exigências leoninas. Significam a criação de uma esmagadora maioria muito pobre, social e economicamente marginalizada. Significam a fome generalizada e doenças endêmicas. Tudo isto se encontra claramente sinalizado nos protocolos, abre aspas. Nosso interesse é que os cristãos degenerem. Nosso poder reside na fome crônica, na fraqueza do operário, porque tudo isso o escraviza à nossa vontade, de modo que ele fique sem poder, força e energia para se opor a ela. A fome dá ao capital mais direitos sobre o operário do que a aristocracia recebia do poder real e legal. Pela miséria e o ódio invejoso que dela resulta, manobramos as multidões e nos servimos de suas mãos para esmagar os que se opuserem aos nossos desígnios. Fecha aspas, p. 96. E nestas outras de Samuel Hosmer, em plena Segunda Guerra, abre aspas, deixem os rapazes norte-americanos acreditarem que estão lutando por ideais elevados, reticências. Embora a Carta do Atlântico seja o que nós prometemos, não é a liberdade que estamos preparando para o mundo, mas sim a escravidão absoluta e total. Fecha aspas. Controle total. Além do estrangulamento econômico, haverá um sistema de controle individual, abre aspas. Para se conseguir uma licença de trabalho no comércio ou em negócios, prevê M. Basileia, será necessário um compromisso de lealdade com o anticristo. Cada cidadão da terra receberá um número cujo uso será obrigatoriamente regulamentado, indispensável em todas as transações financeiras e que constará num cartão de crédito universal. O dinheiro será abolido, fecha aspas. Cada cidadão, explica o projeto 666, terá seu código de identidade, que consiste na inserção no dedo indicador da mão direita de um componente eletrônico do tamanho de um ponto de máquina de escrever chamado microchip, o qual, unido às impressões digitais, constitui o código de identidade 666. Nesse microchip também se encontra descrita a situação financeira de cada um, para uso das autoridades, dos bancos, das lojas, restaurantes, hospitais, clínicas e outros lugares que requerem as atividades econômicas das pessoas e sua identificação. O controle físico das pessoas se fará por satélites, colocados a baixa altitude que acompanharão o deslocamento das pessoas. Todos esses dados de cada cidadão serão armazenados num computador gigante. Conforme informava anos atrás a revista Moody Monthly de Chicago, estava em projeto um computador colossal destinado a cadastrar todos os seres humanos do mundo. Eis alguns trechos do artigo, abre aspas. O Dr. Henrik Eldman, analista-chefe da Confederação do Mercado Comum Europeu, anunciou em Bruxelas que um plano de computadorização já se encontra em desenvolvimento em vista do caos mundial. Numa conferência que reuniu cientistas, conselheiros e líderes do mercado comum europeu, o Dr. Eldman apresentou um projeto de Abesta, um computador gigantesco que ocupará 3 pavimentos do edifício de administração da sede do mercado comum europeu. Esse monstro será uma unidade autoprogramada com mais de 100 fontes de entradas sensoriais. Especialistas em computadorização tencionam usá-lo num plano destinado a controlar todo o comércio mundial. O plano mestre envolve um sistema digital de numeração para cada um dos seres humanos do planeta. O computador atribuiria um número a cada cidadão do mundo para efeito de compra e venda,
o que eliminaria o problema dos cartões de crédito comuns. O número seria tatuado invisivelmente por meio de raios laser nas testas ou nas costas das mãos de cada ser humano. Isto garantiria um novo sistema de créditos ambulante. O número seria revelado sob projetores de raios infravermelhos que funcionariam em centros de controle em todos os locais onde são feitas transações. O Dr. Elderman declarou que o emprego de um sistema de 6 unidades digitais permitiria imprimir um número em cada cidadão do mundo para efeito de crédito, fecha aspas. Desta forma, abre aspas, ninguém poderá comprar ou vender sem contar com uma importância previamente aprovada e com a marca digital reticências. O sistema poderá converter-se no mais poderoso instrumento de controle conhecido pela humanidade, reticências. Interrogado a respeito, um dos dirigentes do mercado comum europeu declarou que se alguém se recusar a cooperar, abre aspas, teremos de recorrer à força para induzi-lo a conformar-se com as normas, fecha as duas aspas. O artigo prossegue, abre aspas. Quando lembramos o que diz a Bíblia a respeito do aparecimento do anticristo como cabeça dessa organização, revestem-se da maior importância as palavras do Dr. Henry Spark, um dos fundadores do Mercado Comum e secretário-geral da OTAN, abre aspas. Não queremos mais uma comissão, já temos comissões demais. Precisamos de um homem de gabarito que garanta uma liderança sobre todas as pessoas para arrancar-nos do atoleiro econômico em que estamos afundando. Seja ele Deus ou o diabo, nós o receberemos. Fecha aspas. O último ditador. A matéria, como dissemos, foi escrita há vários anos, mas eis que mais recentemente nos chegam informações tiradas do livro de Dwight Eichmann, O Último Ditador do Mundo, onde se lê, abre aspas, o supercomputador gigante do mundo encontra-se em Bruxelas, capital da Comunidade Europeia das Nações, reticências, e recebeu o nome de A Besta, reticências, fecha aspas. Aparentemente, a denominação besta, em inglês beast, foi formada pelas iniciais de Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal, mas é evidente que não se trata de simples coincidência, não foi a sigla que resultou o nome, foi o nome que resultou a sigla. E tem mais, seja qual for o número que cada um de nós receber, ele terá de dar entrada no computador com a utilização de um prefixo de 3 dígitos. Sabem quais são eles? São 666. Poderá haver ainda alguma dúvida? Sobre o assunto, o padre Jonas Habib falou ao Brasil inteiro pelas ondas da TV Canção Nova no dia 31 de dezembro de 1998. Abre aspas. Quando chegar o anticristo, disse, vai prometer solução para todos os problemas. Solução imediata para a fome, a saúde, a habitação, a educação. Mas sob a condição que todos se deixem cadastrar, sejam numerados, a fim de que o universo inteiro, a humanidade, as nações possam ser controlados. Assim, um país produzirá uma coisa, outro produzirá outra, e através de permutas, vendas e compras, os bens chegarão a todos. A condição única é que todos se deixem cadastrar, aceitem um número e a marca dele. Mas haverá um controle de qualidade. Conforme suas capacidades, cada um receberá um salário que não será mais em dinheiro vivo. Tudo será numerado e com seu número a pessoa terá acesso à saúde, alimentação, ao vestuário. Mas vejam, é justamente nesse controle de qualidade que se esconde o grande embuste. Os que não atingirem o patamar de qualidade exigido não terão acesso a nada, mesmo sendo cadastrados. E aí teremos sucata humana em quantidade, uma sucata que bem logo vai virar lixo. A humanidade não imagina onde vai cair. Vejam, estou dizendo coisas muito sérias. Será a mais brutal escravidão já vista na face da terra.
incomparavelmente pior que a dos campos de concentração dos tempos do nazismo. Em contrapartida, os que conseguirem o nível de qualidade exigido terão acesso a tudo. Toda a produção do mundo será repartida entre essa minoria, fecha aspas. A implantação da nova ordem mundial significará também o fim do patriotismo, pois não haverá mais fronteiras a defender, já que uma das metas do novo governo será, segundo Michel Ismail, abre aspas, a unidade de todos os povos do mundo e a criação com eles de uma raça única e indivisível, a humanidade, igual em direitos e deveres e sem diferenças de raças, cores, credos político-religiosos, sem lugar de nascimento e através da instauração de uma cidadania universal única, que faz da raça humana uma raça única e indivisível, em que todos os homens e mulheres sejam simplesmente irmãos, fecha aspas. Não havendo fronteiras a defender, também não haverá necessidade de exércitos. O único exército será o governo mundial, o que significará a impossibilidade de cada país se defender das arbitrariedades contra ele praticadas. Nós encerramos então mais esse vídeo sobre o mundo em poder do anticristo. Nós estamos chegando ao final da nossa série, faltam apenas 2 vídeos para a gente poder concluir. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.